Fala galera, tá cansado dos carros todos iguaizinhos? Vou falar de uma coisa muito legal pra você. São os carros antigos. Eu fiz uma listinha dos que valem a pena você ter aí na sua garagem. Uns baratinhos, outros nem tantos. Quer conhecer? Vem comigo! Seja para ser um colecionador, ali ó, plaquinha preta e tudo mais, ou um carrinho bacana para ter no dia a dia, se você está cansado desses modelos novos que são todos muito parecidos, eu vou falar para você uma relação bem bacana dos carros usados que você pode ter no dia a dia ou para guardar lá na garagem como uma bela obra de arte. Para começar, vamos com o Fiat 147. Ele é compacto, baratinho de manter e tem o seu charme. O bom é que o preço dele ainda não inflacionou tanto, ainda. Então, ele é uma boa opção para quem quer começar nesse ramo aí de carros antigos. E eu não estou falando da versão Rally, hein? Esse é raro de achar. Mas eu estou falando do Fiat 47 comunzinho. Ali, cuidadinho, bem bacana. A pintura em dia, você acha por um preço aproximadamente de R$32 mil. Isso para um impecável, para pegar e já usar. Mas se você é um cara assim que não liga tanto para tudo isso, ou quer até pegar um projeto para você fazer, reformar, sabe aquela coisa de garagem, você acha até por 17, 20 mil reais. E o segundo lugar tem um modelo que não podia faltar nessa lista de jeito nenhum, que é o clássico, o Fusca. Ele você já sabe, né? Ele é compacto, ele é confortável. Não, ele não é confortável. Mas assim, ele é bacana, ele é pau pra toda a obra, desde para você pegar para usar ele ali no dia a dia, quanto dar aquele rolezão no final de semana, tirando onda com ele, hein? E o legal é que assim, tem uma gama enorme de Fuscas, você encontra lá desde o Fusquinha, lá fraquinho, motor fraquinho, mas bonitinho, até o famoso Fuscão, e um para cada gosto. Os valores também dependem do seu gosto, né? Você acha ali um modelinho bem simplesinho, mas inteiro, a partir de uns 15, 20 mil reais, mas tem modelos que podem chegar a 50 e até 100 mil reais, dependendo de grau de conservação, para ele ser um carro assim de colecionador mesmo. E o Fusca você já sabe, né? Na questão de motor, você tendo um alicate, um arame e uma fita adesiva, metade dos problemas que ele apresentar você mesmo resolve. Em terceiro lugar, a gente tem o queridinho dos anos 80, o Chevrolet Monza. É aquele quadradinho bonitinho, baita carro, bom porta-mala, bom motor, é um carro bem legal mesmo. E também é legal que assim, como tem uma comunidade enorme, porque ele foi um protagonista dos sedãs da época, tem muita gente que ama o carro até hoje. Então, na questão de achar peça, achar dicas de conservação, dicas de manutenção, é bem legal. No Facebook, inclusive, você acha várias comunidades, vários grupos que você pode tirar dúvida e tudo mais. O Monza, como ele ainda não caiu nessa modinha aí dos caras quererem comprar, como aconteceu com o Fusca, com a Kombi, né? O que acontece? Você ainda acha modelos em ordem, bem bacaninhas, a um preço bastante acessível, né? Você dando uma busca rápida aí, por exemplo, no Web Motors e tudo mais, você vai achar mais ou menos assim, tipo, de 10 mil reais a 30 mil reais. Claro, como todos os modelos que eu vou falar nessa lista, depende muito do grau de conservação e tudo mais, e se o carro é colecionável ou não. Esses preços que eu estou apresentando, eles são preços aproximados. E depois dele, vem o arqui-inimigo do Monza, o Santanão, Volkswagen. Meu, que carro incrível, baita sedã. E esse sim, é um pau para toda a obra também. Prova disso é que em suas horas álgias, ele era usado por taxistas. Basta você perguntar para qualquer taxista da época, ele vai falar, puxa, esse carro aguentava muito, muito mesmo. Ele tem alguns probleminhas, claro, que a gente já conhece, só que na questão de durabilidade, ele é bem legal. Tanto que na época, tinha muita gente, inclusive, que cortava ele e usava até para transportar material de construção. É um carro de trabalho mesmo, mas ele também serve para o dia a dia e para aquele rolê com a família no final de semana, porque tem bastante conforto para todos os ocupantes e um baita porta-mala. Por ele ser tão usado para os mais diversos fins em sua época, muitos deles se esgotaram, né? Então assim, os modelos mais conservados estão na mão de colecionadores.
Então é um carrinho assim que você já vai achar por um preço mais caro. A faixa dele tá ali entre 25 e 30 mil reais. Mas os modelos mais em ordem e tudo mais, para você só pegar e rodar, você vai achar lá por 60, 70 mil reais. Falando de carro para trabalho, um modelo que ganhou notoriedade em todas as áreas praticamente. Tanto para descer para a praia, tanto para fazer frete, tanto para pegar as coisas da feira, para fazer o que quiser. Colocar a galera inteira para dar um rolê, é a famosa Volkswagen Kombi. Baita carro, baita carro. A mais bonita, claro, é a Corujinha. Mas a gente tem modelos mais novos, que são meio que atualizados e tudo mais, que são incríveis. Ela já foi muito desprezada numa certa época, mas hoje em dia é objeto de coleção. Principalmente as primeiras edições, a famosa Corujinha. Muitos desses modelos estão sendo exportados para a Europa, acredita? Então o preço só tende a subir. Então agora, se você quer uma Kombi, agora é hora de você comprar uma. Além disso, a mecânica costuma ser fácil. Encontrar peça, encontrar ajuda para manutenção, até mesmo na internet e tudo mais. E a Kombi sim, o preço depende muito do que você quer. Você vai encontrar modelos assim, mais gastinhos, né, de modelos mais novos, que não tem tanto interesse ainda, por 30 mil reais, até os modelos mais clássicos e já reformados, com a pintura em ordem, aí o preço é estratosférico. Você não vai achar uma Corujinha em ordem por menos de 150 mil reais. Mas assim, em ordem. Se você quiser uma assim, inteirona ou já personalizada, com os acessórios da época, com peças originais, e pode colocar o preço lá em cima, é preço de carro de luxo. Em quinto lugar na lista está um carro que ainda tem uma legião de fãs, desde a época lá dos anos 70, quando ele foi lançado. Eu tô falando do Chevette, é ele mesmo. O sedanzinho da Chevrolet é um carro pau para toda obra também. Ele é bem bacana, dá para você dar aquele rolezinho, dá para levar a família e dá para trabalhar. Entre os diversos modelos de Chevette, tem dois que são os queridinhos da galera. Começando do de 75, é uma edição especial, e também a opção de 93, que é o Chevette L. Ele vem com motor 1.6. O Chevette, não é para contar para ninguém, hein? O Chevette é tração traseira, dá para fazer zerinho, dá para brincar de drift, dá para fazer um monte de bagunça. Como todos os outros carros dessa lista, o valor depende, obviamente, do que você quer. Se você vai encontrar um Chevetinho lá, velhinho, lá por uns 10 mil reais, mas em ordem, claro, dando para rodar com ele, até modelos mais conservados, que aí sim, o preço pode chegar aos 60, 70 mil reais. Falando dos anos 70 ainda, tem um carro que é incrível também, que é o Passatão. Esse é, nossa, Volkswagen Passat. Na sua época, ele esbanjava modernidade e conforto. Ele também marcava na questão de design, com as suas linhas retas e os faróis, que dependendo do modelo, mudava entre redondo e quadrado. Então tinha a opção 1.5 com 78 cavalos e a versão 1.6, que aí já beirava os 96 cavalos. Uma curiosidade é que na época tinha a opção Fastback com 4 portas. Inclusive foi uma das mais fabricadas no Brasil, só que ela não é muito lembrada. E o seu preço pode variar lá entre seus 25 mil até os 80 mil reais. E assim, eu tô falando das versões assim, comerciais, né? Porque de colecionador, o preço é de quem quiser vender. Se quiser vender. E agora, em sexto lugar na nossa lista, tem o meu sonho de consumo. Um dia eu vou ter um ainda. É o Volkswagen Gol. Puxa, que carro bacana, o famoso Gol quadrado. O próprio nome já remete ao gosto do brasileiro, né? E lá nos anos 80, ele teve uma missão muito difícil. Ele chegou para ser o herdeiro do Fusca. Imagina, primo maior lá, o famoso, rico, sua mãe falando, mas você nem fez faculdade? É tipo isso, né? E, obviamente, no começo ele não vendeu muito bem, não foi essas coisas, até porque ele tinha um motorzinho 1.3 de 47 cavalos. Você colocar a família inteira no carro, para subir, tem que descer alguém para empurrar. E uma coisa na época muito curiosa, né, é que como um bom carro da Volkswagen, ele era cheio de tec, né? Meu T-Cross, inclusive, fazia muito tec. O que acontece? Ele ganhou um apelido muito charmoso,
que era batedeira ou chaleira, porque ele tinha um barulho que ninguém achava. Mas ao passar do tempo, a Volkswagen foi trabalhando em cima do Gol e ele acabou ganhando o coração do brasileiro. Tanto que ele ganhou fama demais, né? O Golzinho GTI, por exemplo, é um dos carros mais amados por quem gosta de carros antigos. E mais procurados e mais difíceis de achar alguém que queira vender um. E o Gol, sim, esse depende muito do seu poder aquisitivo e do seu gosto. Você encontra ali que já passou por uma mão de um moleque, já tá furado, rebaixado, né, todo mexido, por uns 13 mil reais, até versões bem conservadas, que aí o preço pode chegar nos 50 mil reais, até as versões especiais, como um que, se Deus quiser, eu vou ter um algum dia, que é um GTI. Esse sim, se você achar um para vender, o cara vai falar assim, eu não quero vender, não sei das quantas, você vai dar aquela chorada e tudo mais. Olha, você não vai sair com ele por menos de 170 mil, podendo chegar aos 200 mil, ou seu gosto, seu bolso, haja bolso falando nisso. E outro carro que foi e continua sendo sonho de consumo de muita gente é o Chevrolet Opala. Opala é um carro que marcou minha infância, viu? Meu avô teve as primeiras versões do Opala e meu avô sempre falou, fui lá, paguei à vista, cheguei na concessionária com dinheiro e falei, quero esse carro, e saí com o meu Opala. Ele foi marcado por um motor muito legal, muito conforto e um banco de trás bem grande. É bem capaz que você que esteja me assistindo tenha sido concebido em um banco desse. Ele também era conhecido por dar a muitos pequenos probleminhas, que juntando davam um problemão. E só quem ouviu o ronco de um Opala, aquele motorzão, aquela sinfonia, vai entender o que eu quero dizer. Também tem aquelas versões assim de 4 cilindros e tudo mais, mas não tem a mesma graça, né? O preço varia muito do modelo que você quiser e da condição do carro, claro. Você vai encontrar, assim, aquele mais fraquinho lá, até por uns 30, 35 mil reais. Já as versões mais desejadas, como é o Diplomata, o Opala SS, entre outros, o preço é perder de vista. Inclusive, é difícil você achar alguém que tem um Opala bacana, em ordem, que queira vender. Falando de carro grande, só que agora com muito luxo, tem o Ford Landau. Marcado pela sua luxuosidade nos anos 70, ele foi conhecido como o carro do presidente. Uma verdadeira barca, isso mesmo. Ele tinha 5 metros de comprimento e 2 metros de largura. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, ele é mais comprido que a maioria das caminhonetes de cabine dupla. E para carregar toda essa lataria, ele tinha um motorzão V8 4.9 de 199 cavalos. Haja cavalo aí, hein? Só que como ele é muito pesado, não vai achando que você vai conseguir assim correr demais com ele não. Esse motor é para aguentar todo esse peso. É um carro assim de luxo. É legal para levar noiva e tudo mais, né? E dar aquele rolê lá de boa. Numa conta meio tosca assim, convertendo o valor da época para hoje, ele custaria em torno de 270 mil reais. É bem caro, é um carro realmente de luxo. Mas se você quer ter um hoje em dia, eu vou te falar, o preço continua salgado. Você não vai achar por menos de 200 mil reais. Você que acha que os SUVs é o auge da modernidade, sinto te informar que você está errado. Há muito tempo a gente tem várias opções de utilitários esportivos aqui no Brasil. Prova disso é a famosa veraneio. Lá nos anos 60 era comum você encontrar uma dessa na esquina. Bom, dependendo de quem for, acho que não queria encontrar uma dessa não, hein? O carro era tão grande e cabia tanta gente atrás que logo adaptaram ele para virar uma ambulância. E como era bom de levar gente, também enfiaram presos lá atrás, isso mesmo. Ele virou um excelente carro da polícia, o famoso camburão. Ele tinha um motorzão 4.3 de 149 cavalos, ou seja, ele era grande e potente. Se você quer ter um desse na sua garagem, você vai ter que desembolsar mais ou menos na faixa entre 40 mil reais até 130 mil reais. Antes do próximo carro, você tem que fazer um negócio, hein? Não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e clique em amei. Isso aí. E falando de luxo, a gente chega na Mercedes
C280, um verdadeiro marco no Brasil quando a gente fala de carro de luxo. Por quê? Ela já contava com vidro elétrico, ABS, airbag, cortininha no banco de trás, cheio de requinte. E não era só isso, hein? Ela tinha um ventiladorzinho bacana lá na frente, tinha direção hidráulica, até rádio AM, FM e até toca-fitas, que era um item de luxo na época. E o legal é que esse carro não tá assim tão caro quanto os outros que a gente está falando por aqui. Você consegue encontrar uma Mercedes dessa na faixa ali entre os 40 e 70 mil reais. E o próximo item da nossa lista é um verdadeiro trator, é o Toyota Bandeirantes. Ele marca, inclusive, a chegada da fábrica da Toyota lá em São Bernardo, que foi, inclusive, a primeira fábrica da marca fora do Japão. A partir daí, o famoso Land Cruiser passou a se chamar Bandeirante, fabricado no Brasil. Ele contava com motor 3.4 de 78 cavalos. Esse carrinho ele foi fabricado lá desde 62 até 2001, para você ver o quanto a engenharia dele era boa, durou todo esse tempo. E ele continua, inclusive, sendo um carro muito, muito amado por muita gente, o que faz que você encontre facilmente dicas de manutenção, peças e tudo mais. E a faixa de preço é grande. Você acha modelos assim mais surrados, mais usados, lá pelos seus 40 mil, até modelos mais conservados, mais em ordem, mais completos, passando dos 140 mil. Em 1972, no Salão do Automóvel, o brasileiro babou pelo Ford Maverick. E eu não tô falando daquela picape que tem agora não, que só usaram o nome. Tô falando daquele esportivo bonito, legal. Tanto que em 73 o veículo já estava à venda aqui no Brasil e foi um sucesso. E ele veio em 3 versões. O Super com motor 3.0, o Super Luxo com o motor 3.0 e a opção do V8 e a versão GT, que só tinha com o motorzão V8 e 3.0 também. E se você quer ter um Maverick esportivo lá na sua garagem, prepara o bolso, hein? Você vai encontrar desde umas versões mais simples custando 100 mil reais até versões custando acima dos 300 mil. Tudo depende da conservação e do modelo escolhido. Até 1979, as caminhonetes aqui no Brasil eram tidas apenas como um simples carro de trabalho, até a chegada da famosa F1000, que ela foi uma evolução da F100. Você sabe por que tinha esse nome, F1000? Eu vou te contar. Ela representa duas coisas. Primeiro, a picape tinha um motor diesel e segundo, ela aguentava até 1000 quilos. Pegou? E a Ford queria provar que sabia fazer tanto picape para uso no campo quanto para uso urbano. Por isso que ela veio com um motorzão 3.9 de 83 cavalos. Isso garantia que a picape tivesse o torque necessário para encarar a cidade. Se você quiser ter uma caminhonete dessa na sua casa, você se prepare aí para gastar entre 40 mil reais em modelos mais surrados até 110 mil reais em modelos assim mais em ordem. Agora, uma F1000 zerada de colecionador brilhando, o preço passa dos 200 mil. Para competir com a F1000, em 85, a Chevrolet fez uma evolução da A10 e C10, transformando na D20. Esse carro icônico chegou aqui com um design muito com a cara dos anos 80. Apesar de ser quadradona, ela tem os cantinhos arredondados e um design fluido, que deixa ela com cara de moderna e tudo mais. E não contente em simplesmente concorrer, a Chevrolet falou assim, a D20 aguenta mais que a F1000. Então ela tem a capacidade de carga de 1.100 kg de carga. O que ao longo do tempo, as más línguas dizem que não se provou ser bem assim. O que máximo que aguentava era 1.020. De qualquer forma, ela aguenta um saco de areia a mais que a F1000. Mas isso são as más línguas que dizem. A faixa de preço de uma D20 hoje em dia está entre seus 60 mil, podendo chegar até os 120 mil reais. Outra fazedora de bebês, a famosa Caravan. Ela estreou no Brasil um segmento que ainda era desconhecido, a famosa Station Wagon, ou mais popularmente, peruas. E o segredo da Caravan era simples. Você pega o design lindo do Opala, coloca aquela traseirona redonda que cabe um montão de gente e não deu outra. Sucesso!
tanto que ela foi eleita o melhor carro do ano de 76 pela revista Auto Sport. Mas a Caravan ainda não ganhou a modinha aí como aconteceu com o Opala. Ainda, hein? Então você encontra modelos até com preço razoável, vamos dizer assim. Então se você quiser ter esse enorme banco de trás aí na sua garagem para você fazer o que você quiser, você vai desembolsar na faixa dos 40 até os 100 mil reais. Depende, obviamente, do estado de conservação e tudo aquilo lá mais. Outro tratorzinho da nossa lista. Ele é muito simpático e guerreiro, é o Jeep Willys. Ele foi vendido aqui no Brasil como uma baita opção off-road. Ele tinha a opção 4x4, que obviamente é a mais legal, e com apenas tração em 2 rodas. Ele tinha 3 marchas e a opção de reduzida. Isso fazia com que ele passasse em quase qualquer terreno que você quisesse. Em 59, faz tempo, hein, filho? Ele contava com um motor 2.6 com 90 cavalos. E dependendo do estado de conservação, você vai encontrar ele na faixa ali do preço entre 45 mil reais até os seus 100 mil reais. Você conhece o Chevrolet Master? Não conhece não? Vou fazer você lembrar agora. Sabe aqueles carros de filme de máfia, aquele filme de época, aquele bem bonitão? Lembrou, né? Então, esse é um exemplar muito, muito querido por quem gosta de carro retrô. Lá na década de 30, o Brasil entrou no radar dos Estados Unidos para exportação e não deu outra. Eles mandaram algumas unidades desse carro para cá e foi sucesso. Não era todo mundo que podia ter um carro desse na época, mas quem podia, comprou. Ele conta com motor 3.5 V6 de 85 cavalos. Obviamente você não vai conseguir correr com ele, mas ele é um excelente carro para quem quer trabalhar, por exemplo, com eventos. Até levar uma noiva, já pensou que bacana? Se você quiser comprar um desse, você vai se desembolsar na faixa dos seus 140 mil reais. Um dos carros mais legais que eu já vi na vida. É a BMW 325i. Ela foi uma verdadeira revolução. Por quê? Ela chegou aqui no Brasil realizando 2 sonhos. Primeiro, o brasileiro poder ter um carro potente na sua garagem. E segundo, foi o sonho da BMW de atuar aqui dentro do Brasil. Ele trouxe, inclusive, uma coisa que o brasileiro sonhava, mas nunca tinha chegado nem perto. Um motor ágil, uma ótima velocidade de cruzeiro e uma incrível estabilidade. Tanto que até hoje o pessoal compra esse tipo de carro para fazer brincadeiras. Sem contar que nas curvas ela praticamente grudava no chão. Outra coisa que hoje em dia pode parecer bobagem, mas na época foi uma coisa incrível, foi a chegada dos freios. Calma aí, os freios dela eram especiais para a época. Ele tinha freio ventilado a disco nas 4 rodas, o que fazia o carro parar até na chuva. Mas esse é o tipo de carro que você tem que ter muita atenção na hora de comprar, porque é um carro assim desejado por muito moleque, vamos dizer assim. Então compra para zoar o carro, para encher de furo todo quanto é lado, rebaixar, cortar a mola, mexer no motor. E aí, depois de um tempo, esse carro fica extremamente gasto. Então você vai encontrar algumas versões bem baratinhas, só que você deve desconfiar. O preço deve variar de um carro desse em bom estado de conservação entre seus 50 e 120 mil reais. E como toda boa festa, a gente vai terminar com a chave de ouro. Na minha opinião, né? Não sei você. A gente vai falar de um clássico da JDM, que é o Mitsubishi Eclipse. É um carro incrível, lindo, bonito e até hoje está à frente do nosso tempo atual, se você for pegar para ver. O design dele é esportivo, tem um motor bacana e assim, não tem quem não olhe quando passa. O Mitsubishi Eclipse é com certeza um dos veículos mais famosos da fabricante japonesa aqui no Brasil. Ele vinha com 3 opções. A mais simples contava com um motor 1.8 aspirado e tinha também o Mitsubishi Eclipse GS, que contava com motor 2.0 de 136 cavalos, e o top de linha Eclipse GS Turbo, que também tinha o mesmo motor 2.0, só que com turbo, o que resultava uma potência de 192 cavalos. Para a época e até hoje em dia, é um veículo assim de muita potência. E esse clássico dos anos 90 tem um preço que é razoavelmente aceito, vamos dizer assim. Você encontra ele a partir ali dos seus 50 mil até os 80 mil reais. E aí, curtiu a lista? Você gostou? Qual que foi o carro que você gostou mais?
Eu esqueci de algum? Deixa aí nos comentários. Valeu!